Meu caro Diego Araújo, melhor dizendo, presidente do Sintrase, bom dia. Bom dia, Narciso, bom dia, Magna, bom dia a todos que compõem o Grupo FAM. Diego, você ontem passou por uma situação de violência na sede da Secretaria da Fazenda, é isso? Exatamente, nós organizamos na manhã de ontem um ato extremamente pacífico na porta da Cefaz, ali na Galeria Boulevard, nos Jardins, onde os servidores e servidoras técnicos e administrativos da Secretaria da Fazenda estavam tentando dizer à secretária Sara Tássila que a proposta de PCCV que ela criou para estes servidores, essa proposta ela é excludente, ou seja, essa proposta ela não contempla todos os servidores, ela deixa de fora a paridade dos aposentados, que é algo constitucional, ela deixa de fora uma série de direitos. Então foi um ato muito bonito, um ato muito pacífico, muito bem ordeiro, muito bem organizado. Ao final do ato, enquanto dirigente sindical, tentei ingressar ao prédio da Secretaria de Estado da Fazenda, que é um direito meu, né, que é uma prerrogativa minha enquanto dirigente sindical, né, e fui impedido de entrar, porque, segundo ordens que veio do gabinete, a minha pessoa não era bem-vinda lá. O Sintrase e a ASTA, Cefaz, que é a Associação dos Servidores Técnicos e Administrativos da Fazenda, que estavam na organização do ato, nós não éramos bem-vindos ao prédio da Cefaz. Tentei explicar que o prédio era público, que era uma prerrogativa legal nossa, a entrada no prédio, mas mesmo assim não houve acordo. Eu disse, bom, então nós vamos entrar prevalecendo aquilo que é de direito nosso. E na hora que cheguei até o elevador, eu fui segurado, né? O meu corpo foi segurado pelo segurança que estava lá e que impediu a minha entrada. Na mesma hora eu acionei a viatura do CIOSP e após acionar a viatura do CIOSP e conversar com os policiais que nos prestaram esse primeiro atendimento, terminei na primeira delegacia de Aracaju, prestando, né, uma queixa-crime contra esse ato que lesa todo e qualquer direito, princípio de ir e vir constitucional e por se tratar inclusive de um prédio público e por se tratar também de eu ser um dirigente sindical e eu ter direito de estar no prédio. Por exemplo, se eu estivesse indo analisar uma denúncia de assédio, que não são poucas as denúncias que chegam, se eu estivesse indo lá fazer algo desse tipo, então eu teria também o meu direito, eu teria que pedir permissão para ir fazer fiscalização, para ir fazer o meu trabalho. Então eu queria inclusive entender, porque a gente não tem problema em nenhuma das secretarias do Estado nesse sentido. Somos muito bem recebidos em todas as secretarias, inclusive no Palácio. E a secretária da Fazenda, a senhora Sara Tássila, tomar uma decisão dessa. E não é a primeira vez que ela toma essa decisão. Não é a primeira vez que nós, sindicalistas, somos proibidos de ingressar no prédio da Fazenda. Então a quem interessa não ter o movimento sindical lá dentro, a quem interessa não ter as pessoas, né, dentro do prédio circulando. Então isso é uma grande falta de respeito. Combinou com segurança, ele segurou o meu corpo, né? Ele veio até mim, segurou, impediu que eu entrasse dentro do prédio. Inclusive isso está em BO, no boletim de ocorrências. Já entreguei ao jurídico do Sintrase para que tome todas as medidas necessárias, cabíveis e necessárias, para que isso não volte a acontecer. Porque, volto a dizer, foi extremamente desrespeitoso e lamentável todos Diego. os atos que se sucederam ontem. Perfeito. Pois não, Para trazer respostas para esses seus questionamentos, nós pedimos a participação da comunicação da Cefaz. Então nós temos o coordenador de comunicação, o Wellington Amarante. Meu caro Wellington Amarante, como é que a secretaria se posiciona diante dessa denúncia e desses fatos? Narciso, bom dia a todos os ouvintes da FAM, bom dia, Diego. A Secretaria da Fazenda, ela vê com muito estranhamento essas reclamações feitas pelo Diego, porque em nenhum momento qualquer entidade sindical ela é proibida de se manifestar na Secretaria da Fazenda. Nós não temos, embora nós possamos ter visões diferentes sobre qualquer tipo de posicionamento em relação ao questionamento em relação às manifestações, mas a Secretaria da Fazenda, ela sempre autorizou, sempre deu liberdade para que qualquer entidade sindical ela possa se manifestar. Nós não temos, por exemplo, nunca tivemos qualquer problema com o sindifisco que realiza suas manifestações
na porta da secretaria. Pelo nosso código, o Código de Conduta do Servidor Fazendário, é proibido fazer manifestações dentro do prédio da secretaria. Por quê? Porque o contribuinte que vai lá resolver qualquer situação, o funcionário que não pertence àquela categoria de servidores que o sindicato está fazendo manifestação ali, ele não pode ser penalizado, ter o seu direito de vir penalizado por conta de uma manifestação, seja ela quem seja, dos auditores, técnicos administrativos, contadores, quem quer que seja, jornalistas, quem quer que seja. Então, a gente sempre orientou todos os sindicatos a fazer manifestações do lado de fora da secretaria para que não interrompa o fluxo de trabalho. Nós nunca tivemos qualquer problema com o Sinifisco, que tem feito aí, por exemplo, inúmeras campanhas, eles sabem disso, fazem suas manifestações lá do lado de fora e não fazem nada dentro da secretaria. Isso, porém, não significa que a pessoa não tenha direito de entrar, ela não pode fazer mobilização lá dentro do prédio. As imagens de câmeras, isso aí, elas estão disponíveis. Lá o Ministério Público do Trabalho Federal tem imagem, tem câmera na frente do prédio. As imagens estarão disponíveis para qualquer pessoa e a Secretaria da Fazenda, a gente não concorda com esse posicionamento do Diego. Nós conversamos com os nossos terceirizados que atuam na frente da Secretaria, ali tanto como vigilante como recepcionistas, e todos eles negam essas falas do Diego. Então, a Secretaria da Fazenda está muito tranquila. Para ficar bem registrado, para quem quiser. Meu caro Wellington, para ficar bem registrado, então, a equipe de segurança a quem Diego acusa, ela nega que tenha ocorrido, os fatos. Tenha ocorrido isso, nega que tenha ocorrido o fato. Eles alegam que o sindicato tentou fazer manifestação dentro do prédio da Secretaria e há uma recomendação, inclusive consta num projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa que diz respeito ao Código de Conduta do Servidor Fazendário, em que manifestações sindicais ou qualquer que seja, elas devem ser feitas fora do prédio da Secretaria para que não prejudique o fluxo de trabalho, tanto dos servidores como de contribuintes que fazem diariamente atendimentos na Secretaria da Fazenda. Não há qualquer impedimento de qualquer cidadão entrar no prédio da Secretaria da Fazenda. Ele é aberto para qualquer pessoa, seja dirigente sindical, seja um contribuinte que vai fazer um pagamento ou receber uma orientação. Não há qualquer vedação de acesso. Perfeito. O que acontece é que não é permitido fazer qualquer manifestação dentro do prédio da Secretaria, seja qual for a categoria de servidor ou de cidadão. Ok. Estamos aqui no Jornal da Fã abordando um assunto polêmico. Ontem, nas redes sociais, o presidente do Sintrase fez uma séria denúncia. Acusou a equipe de segurança da Cefaz de ter agido com violência contra ele. O Wellington Amarante, porta-voz da Cefaz, está negando os fatos. Aqui no Jornal da Fã a gente ouve os dois lados. Vamos voltar para o Diego Araújo para que ele possa se posicionar. Antes, eu tenho um recadinho para você. O maior evento de moda de Sergipe vem aí de 12 a 14 de setembro em Itabaianinha. Itabaianinha será palco do 10º Moda Mix. São 10 anos de história, inovação e estilo, celebrando o legado e investindo o futuro da moda. Desfiles, negócios, criatividade e muito conteúdo esperam por você no Polo da Moda. Realização, Prefeitura de Itabaianinha. Apoio, Governo do Estado de Sergipe, Banco do Nordeste, Sebrae, Assise e Fé Comércio. Meu caro Diego Araújo, como é que você se posiciona, então, diante do desmentido da Secretaria da Fazenda? Que bom, Narciso, que bom, Wellington, que a Secretaria da Fazenda está vindo ao público responder, né, sobre os fatos lamentáveis que aconteceram ontem, né? Nenhum código de ética de conduta da Cefaz pode sobrepor o direito constitucional de um dirigente sindical de ingressar no local de trabalho. Quando eu tentei fazer o meu ingresso, o ato já tinha acabado. Portanto, não era um ato que nós iríamos realizar lá dentro. Nós iríamos nos dirigir
eu e mais 3 dirigentes sindicais, todos aptos para o gabinete para tentar um agendamento. Porque, pasmem, é até bom o Hélito responder, né, em público, porque a secretária da Fazenda não responde, né? Nós temos, por exemplo, mais de 10 ofícios protocolados solicitando uma reunião com resposta dos trabalhadores e das trabalhadoras da Cefaz a um projeto de lei, por exemplo, que está lá e que não obtém resposta. Então, nós estávamos, quando terminou o ato, para subir e para conversar no gabinete da Cefaz sobre a marcação dessa reunião. E dissemos que só sairíamos de lá com a marcação de uma reunião. Até porque, volto a dizer, eu acho que deve estar tendo algum equívoco aí na fala, respeito muito a fala da imprensa, sou um grande defensor da imprensa, em especial da imprensa sergipana, mas eu acho que está havendo algum vácuo de comunicação aí com o assessor da Fazenda, porque, de fato, é humanamente impossível adentrar nós, do movimento sindical, adentrarmos e sermos respeitados dentro do prédio da Cefaz. Por inúmeras vezes, pode-se puxar pelas câmeras, inclusive porque nós temos gravado, e isso já foi passado para os ambientes que devem ser, toda a movimentação como aconteceu ontem. A falta de postura dos profissionais que nos atenderam, que eu acho que Diego, aí já você deve tem começar a imagens, repensar você por tem aí. imagens desse momento em que você foi alvo? Isso, nós já entregamos todos esses, por questão de direito de imagens, como mostram muitas pessoas, rosto de outras pessoas, tudo, eu passei esse material para o jurídico, e o jurídico está decidindo como é que vai ser feita a divulgação desse material. Mas todo esse momento foi filmado. Certo. Então você... Do mesmo jeito que o professor está dizendo que tem as imagens, nós também temos as imagens, inclusive as comprovações do que estávamos conversando o tempo todo com as recepcionistas. Quero deixar claro que eu respeito o trabalho de todos que estavam lá na recepção. Entendo que eles estavam lá cumprindo o papel dele. Eles não me... Quem me embarrou, quem me segurou, quem veio ao meu encontro me segurou, não me segurou por uma vontade própria, mas sim porque estava cumprindo a determinação do gabinete, como eles mesmos disseram, né? Mas durante todo o momento foi isso. Então, assim, foi extremamente desrespeitoso o que aconteceu. Nós só queríamos ir ao gabinete e é um direito nosso. É bom que fique claro que nenhum código de ética de qualquer secretaria pode proibir o acesso de um dirigente sindical a um órgão público, principalmente porque uma das nossas finalidades é fazer fiscalizações. Então, se eu estivesse lá para fiscalizar, como era que ficaria? E só em relação ao ato, o ato ser dentro ou fora da Cefaz, o ato já tinha se encerrado nesse momento. Agora, eu volto para o Wellington para que ele possa se posicionar e faço o seguinte questionamento, Wellington. Essa questão do recebimento das entidades sindicais, ela é também uma cobrança do Sindifisco. Inclusive, aqui no Jornal da Fã, durante uma entrevista do governador, o presidente do Sindifisco, o Zé Antônio, ele pediu audiência com o governador, que ficou de agendar. Me parece que este agendamento ainda não foi destravado. Agora, o Sintraz faz esta acusação de que a secretária não quer receber. Há um impedimento na Cefaz para esse diálogo com o movimento sindical? Narciso, só voltando um pouquinho, o Diego tem dito que o dirigente sindical ele é proibido, o Código de Ética não se sobrepõe à legislação, à Constituição, que o dirigente sindical ele não pode ser impedido de entrar na Secretaria da Fazenda. Veja, não foi isso que eu falei. Eu falei que o Código de Ética veda manifestações dentro do prédio da Secretaria da Fazenda. Ele não impede o acesso de nenhuma entidade sindical. A entidade sindical pode ir lá. Se o Diego diz que não conseguiu ser recebido para fazer protocolar, marcar uma reunião, o que quer que seja, ele pode comparecer à Secretaria da Fazenda hoje. Pode ir lá que ele vai fazer o protocolo dele de pedido, pode ficar tranquilo. A secretaria, como eu falei, a Secretaria da Fazenda, ela é aberta, se ele quiser ir, pode ir lá de manhã, ele vai ser recebido, pode ser recebido inclusive por mim, que eu viabilizo ele a agendar, tentar protocolar o pedido dele, isso não tem problema algum. Em relação ao questionamento que você fez de ser recebido pela secretária. Veja, as entidades sindicais elas podem protocolar, né, qualquer pedido,
de resposta. Essa resposta não necessariamente precisa vir por meio de uma reunião, ela pode vir por meio do ofício, uma resposta inclusive via ofício, mas em relação ao pleito, né, da categoria técnico-administrativo, é preciso que a sociedade ela tenha entendimento sobre como está sendo tratada essa questão. Só para que todos possam saber, o projeto de criação de uma carreira para o servidor técnico-administrativo fazendário, ele é um pleito antigo, há mais de 10 anos, que essa categoria vem buscando. Eles procuraram a atual gestão da Cefaz, salientando a necessidade, o desejo de criar uma carreira. A secretária foi favorável, consultou a SEAD e a Procuradoria do Estado para saber da viabilidade da criação dessa carreira. Dialogou com esses entes e eles deram autorização para que a carreira fosse criada. O projeto de lei que está na Assembleia Legislativa, eles foram construídos pelos próprios servidores da Fazenda. Não é algo imposto pela atual gestão. Todos os termos que estão lá no projeto de lei foram feitos pelos próprios servidores. A Secretaria da Fazenda ela apenas viabilizou as conversas com a Secretaria da Administração e a Procuradoria para que tudo fosse feito dentro da legalidade. Mas a criação, por exemplo, de 3 níveis de carreira, a quantidade de servidores, as condições que estão ali, elas foram feitas por comissões de servidores da própria Secretaria da Fazenda. Ao receber os pedidos do Sintrase, por exemplo, de que fosse participar das discussões, a Secretaria da Fazenda procurou esses servidores e informou para eles que o sindicato estava querendo participar desses debates. Os próprios servidores da Fazenda disseram que não enxergavam nem o Sintrase, nem a Asta como representantes deles nessa discussão e decidiram que a Secretaria da Fazenda pudesse protocolar o projeto de lei na Assembleia Legislativa. E como eu mencionei ontem na entrevista, acredito que parece que está havendo um problema de representatividade entre os sindicatos e os servidores, que é algo que extrapola qualquer ingerência da Secretaria da Fazenda, é algo que eles precisam resolver, mas o projeto de lei que está na Assembleia Legislativa, ele foi feito pelos próprios servidores, e como a secretária deixa claro, e outra coisa que é importante destacar, parece que a Secretaria está criando uma nova carreira de servidor fazendário e que os atuais servidores são obrigados a migrar para essa nova carreira. Não é isso. E quem quiser continuar, essa carreira ela prevê todos os benefícios conquistados com o PCCV, certo, e ainda dá a opção, o projeto de lei, de que eles optem por qual carreira ele quer seguir. Se ele quer seguir no PCCV ou se ele quer seguir nessa nova carreira de servidor fazendário. E se os próprios servidores entenderem que esse projeto não os contempla, eles não chegarem a um acordo, a Secretaria retira o projeto de lei da Assembleia, porque, como eu falei, é um projeto dos servidores e não da Secretaria da Fazenda. Okay. Então, é preciso deixar claro isso, porque os próprios servidores construíram a proposta e eles não aceitaram a participação do sindicato nesses debates. Então, assim, é algo que eles precisam resolver entre si, porque está havendo essa dificuldade aí na representação da categoria. Ok. Meu caro Diego Araújo, para a gente poder encerrar, fique à vontade para se contrapor aquilo que está sendo dito pela Secretaria e também para fazer as suas considerações finais, já lhe agradecendo a atenção ao nosso trabalho. O David Christian, aqui na nossa transmissão no YouTube, ele diz o seguinte: minha solidariedade a Diego. O representante da Cefaz está claramente patinando nas suas explicações. Fique à vontade, Diego. Então, é lamentável, extremamente lamentável a fala final agora do assessor de comunicação da Cefaz. Se há algum problema de comunicação, esse problema de comunicação é com a Cefaz, e um problema que foi agravado com essa nova gestão da Cefaz, que é uma gestão antidemocrática. Não se faz qualquer negociação de carreira
sem que essa seja discutida por entidade sindical. Qualquer coisa fora disso é um golpe contra os trabalhadores e contra as trabalhadoras, e é exatamente isso que está acontecendo, onde a secretaria faz um projeto para criar uma carreira nova, pega esses servidores antigos para utilizar como massa de manobra. Quem são esses servidores que se insurgiram? E outra coisa, não podemos aceitar que nenhuma negociação. Tenha certeza que não há nenhum problema de representatividade. Os servidores técnicos e administrativos da Secretaria de Estado da Fazenda são representados legitimamente pelo Sintrase e pela ASTA Cefaz, que é a Associação dos Servidores Técnicos e Administrativos da Cefaz. E estes servidores estavam na manhã de ontem no ato, estiveram no final do mês de julho em assembleia e por unanimidade, reprovaram essa proposta, que é sim uma proposta excludente e que é uma proposta da secretária Sara. Agora, ela não tem coragem de sentar com as categorias, de dialogar com as categorias, o que, infelizmente, destoa do restante do governo. Nós temos um governo que tem discutido, um governo que tem dialogado com as categorias, que tem dialogado com a sociedade, mas que tem uma dissonância muito grande dentro da Secretaria da Fazenda, através da atual secretária, que não senta, não discute e que está tentando criar um problema, desrespeitando a imagem de duas instituições sólidas, como o Sintrase e a ASTA, tentando criar um problema. Então, é extremamente desrespeitoso e pedir ao nobre colega Amarante que minimamente procure se informar das coisas antes, porque não se faz negociação de carreira sem passar pelo sindicato. Qualquer coisa diferente disso é um golpe, é uma tentativa de golpe contra a classe trabalhadora e vai continuar sendo denunciada por nós. Tanto é que nós tivemos adesão maciça ontem, tanto dos trabalhadores ativos quanto dos trabalhadores inativos, que participaram do ato e que disseram não à política de Sara de modificar suas carreiras. E sim, causa prejuízo. Se depois quiser, a gente pode fazer um debate ampliado sobre esse assunto e vocês vão ver, item por item, que causa sim prejuízo aos atuais servidores se por acaso aderirem a essa carreira. Perfeito. Só para finalizar, a Flávia Siqueira, na transmissão do YouTube, também diz: o Sintrase não representa todos os servidores, estamos apoiando a Cefaz, é o que diz aqui a Flávia Siqueira. Já o Luan Felipe diz aqui: a questão não é se houve excesso por parte do segurança da secretaria. A questão não é que se houve excesso por parte do segurança da secretaria e não se representa a categoria ou não. Enfim, o que ele está querendo dizer é que o importante é se houve ou não a agressão e não se há ou não representatividade por parte do Sintrase. Wellington, encerrando sua participação, agradeço a atenção ao nosso trabalho. Só uma adendo aqui rapidinho. Como eu falei, o projeto foi feito pelos próprios servidores e, para você ter uma noção, dois documentos assinados por próprios servidores da Fazenda, inclusive reconhecendo, eles estão assinando documentos dizendo que discordam da manifestação feita pelo Sintrase e que eles não os representam. Todos os contadores da Secretaria da Fazenda já assinaram um documento, já tem outro documento com só na manhã de ontem mais de 50 assinaturas de servidores que estavam no prédio da Secretaria da Fazenda, manifestaram apoio à proposta da Secretaria, dos próprios servidores, e dizendo que discordam da manifestação feita pelo Sintrase. Então, como eu venho dizendo, acredito que o que está havendo aí nesse meio termo é uma crise de representatividade dos sindicatos e da entidade junto aos servidores da Secretaria da Fazenda. Acho que é algo que precisa ser discutido entre eles para que, de fato, os servidores se sintam representados por essas entidades. Obrigado, Wellington, pela participação. Diego, muito obrigado pela participação. Espaço sempre aberto. Obrigado, meu servidor. Tá aí, portanto, sindicato faz denúncia, Cefaz se contrapõe. Vamos aguardar, já que o Diego disse que tem um boletim de ocorrência, vamos aguardar então, e que tem as imagens também, né? Fica aqui também o pedido, caso a assessoria jurídica, o presidente do sindicato disse que as imagens estão sob o poder da
a assessoria jurídica do sindicato. Caso haja liberação, nos encaminhe as imagens para que a gente possa publicar, comprovando assim o discurso e a denúncia feita pelo Sintraz. E a gente espera que haja bom senso aí das partes e que o diálogo permaneça, né? A representação sindical é algo legal, previsto na Constituição, e todo sindicato precisa ser respeitado diante da lei. E a secretaria cabe o diálogo com o sindicato. Independente de o projeto, digamos assim, ter o apoio ou não do sindicato, de haver parte da categoria que se sente filiada ou não, o que vale é a lei. E a lei diz que quando há uma categoria que é representada por um determinado sindicato, as negociações de mudanças e de melhorias precisam passar pelo sindicato. Espero que haja bom senso, como houve, por exemplo, por parte do governo do estado no diálogo com o Sintese. Houve um momento de muita crítica, né, de muita disputa. Depois, os ânimos se arrefeceram e o governador recebeu o sindicato para uma negociação. Espero que assim também ocorra com o Sintraz. De um lado, o governo do estado, que precisa atender a reivindicação dos servidores dentro daquilo que é possível. Do outro lado, o sindicato, que tem o legítimo direito da representação.